Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 27, aliás, capítulo 28, versículo 17 ao 20. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diz assim a minha tradução. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim. Amém? Pode fechar sua Bíblia, se quiser marcar ela também, fica à vontade. Tudo se divide entre antes e depois de Cristo. Quando você conversar com um cristão, ou quando você for testemunhar a tua vida, você vai ver uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Quando você conversar com um casamento em crise, quando você conversar com uma pessoa que estava morrendo doente, ou seja o que for, você vai ver uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Se você está vivendo uma expectativa de vergonha, algum sonho falido, procure o Cristo ressuscitado hoje, porque Ele transforma todo o ambiente aonde Ele está e por onde Ele passou, Ele muda as realidades. Algumas pessoas foram domesticadas na sua fé, pelo excesso de crítica das mídias, se distanciaram das verdades eternas e não acreditam mais na evolução em que a fé traz para a sua vida. Resumem apenas em uma religião e se escondem atrás de uma indiferença. Mas Deus, meus irmãos, Ele trabalha em cima de expectativas também. A expectativa ruim, ela deprime. A expectativa ruim, ela deixa doente. A expectativa ruim, ela deixa uma pessoa ansiosa. Mas se você está aqui hoje, eu tenho certeza que de alguma forma, lá no recôndito, lá no escondido, você acredita na palavra de Deus, que muda os quadros, que muda as realidades. Essas pessoas que presenciaram a crucificação na sexta-feira, dificilmente teriam depois disso uma expectativa boa. Bem, eu havia dito para vocês na semana passada, na mensagem que eu trouxe, sobre os 3 tipos de pessoa ao redor da cruz. Aquele humilde, que aceitou a Cristo, que humildemente pediu a Cristo o paraíso. Aquele outro tipo de pessoa, principalmente os religiosos, os entediados, que só criticavam, acusavam. E as outras pessoas que estavam ao redor da cruz, que eram indiferentes. Olha só. Mas, quando você para pensar ou assiste um filme como aquele que o Mel Gibson fez ali, você para pensar na realidade cruel da crucificação. Como que uma pessoa presenciando a crucificação, como que uma pessoa presenciando um fato ordinário daquele, triste, absurdo, ela vai ter expectativas boas na vida? Como que alguém sofreu absurdamente, na sua ótica, no que ouviu, e se frustrou ainda mais, vai ter uma expectativa boa na vida? O castigo na carne, o triunfo do sofrimento. José de Arimateia e Nicodemos envolvem Jesus de uma forma atrapalhada, correndo, porque o sábado já estava chegando. O que essas pessoas aflitivas iriam esperar? Imagine a tristeza nos seus olhos, imagine a tristeza nas suas falas, os pensamentos confusos, frustrados. Eles não sabiam, eles não lembravam das falas, dos milagres, eles não lembravam das curas, eles não lembravam de nada, porque o que ecoava ali era dor, era tristeza, era mágoa, era confusão. Não sabiam que o maior poder se manifestava diante
das piores expectativas da história. O maior poder se manifestou nas piores expectativas da história. Cristo pisou na cabeça da serpente. Cristo tomou as chaves da morte. Cristo libertou do cativeiro os cativos e ressuscitou. Agora, meu irmão, existiam vários tipos de pessoas que seguiam a Cristo e que estavam na ressurreição. Mas existiam pelo menos 3 atitudes dos seus diante da ressurreição de Jesus. E eu quero que você seja muito honesto com você para se identificar. Você é um seguidor de Cristo, amém? Ó, tem muita gente que vai ser curado agora. Você é seguidor de Cristo, amém? Amém. Olha só, quanta gente que não falava e Deus curou nesse momento, né? Você é um seguidor de Cristo e isso é um culto que nós oferecemos a Deus, não só recebemos, nós oferecemos a Deus. Então, 3 tipos de atitudes de pessoas que seguiam a Cristo e que estavam na ressurreição. A primeira atitude que eu quero destacar para vocês eram das mulheres, as discípulas de Cristo. Maria de Magdala, Maria Madalena e Maria, a outra Maria, a mãe de Tiago e José, que era esposa de Zebedeu. No domingo bem cedo, você conhece a história, demonstrando um gesto de diaconia, demonstrando um gesto de amor. Essas mulheres, elas foram cuidar do corpo de Jesus. Elas foram juntas, elas foram com coragem, porque o que muda o mundo não é o dinheiro, o que muda o mundo não é a pessoa mais velha ou mais nova, o que muda o mundo é coragem, coragem. E para que você tenha coragem, você tem que ter alguma expectativa além do deserto, além das tribulações, além da pedra do sepulcro, ou seja o que for. Essas mulheres, elas foram juntas, com coragem, mesmo tristes, por presenciar uma morte tão sofrida, dolorida, injusta, de quem só amou. Elas poderiam ter ficado revoltadas, amarguradas, não quero fazer mais nada, não vou mais para lá, não adianta mais nada. Mas não, no seu ofício diaconal, embora não existia ainda essa função na igreja, mas no seu ofício de amor e coragem, de cuidado, elas foram até aquele lugar. Mas a Bíblia diz que a expectativa delas não era legal. Imagine só, elas iriam chegar lá, iriam encontrar aqueles soldados grandões, com uma pedra rolada, ainda amarrada, né? E com certeza aqueles soldados talvez fariam chacota com elas, e seja o que for. Mas quando aquelas mulheres chegam lá, a Bíblia diz que a pedra está rolada. Os evangelhos testemunham que o anjo chega para elas e fala: ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então aquelas mulheres ficam espavoridas, assustadas, e elas começam a contar aonde elas vão, que Cristo havia ressuscitado, que um anjo havia testemunhado para elas tudo aquilo. Elas não tinham visto Cristo ainda, mas elas creram. Um outro evangelho diz que elas encontraram com Jesus e pensaram que era um jardineiro. Mas aquelas mulheres, elas creram. Presta atenção no que eu vou falar. Existem pessoas, se eu perguntar aqui, quem acredita que Jesus ressuscitou? Todo mundo vai dizer isso. Assim como quando Jesus pregava sobre a morte de cruz, a ressurreição, todo mundo convenientemente não discutia com Cristo. Mas depois o anjo, ele teve que lembrar aqueles homens. Ele não teve que lembrar? Ele ressuscitou como ele havia dito, porque ninguém lembrava mais das palavras de Cristo. Ninguém. Porque no momento em que você está triste, no momento em que você está angustioso de alma, parece que tudo some. Não há expectativa boa, não. Mas Cristo, Ele trabalha em cima das expectativas, meu irmão, porque Ele está acima das expectativas. A sua palavra está acima das frustrações. Pessoas que mesmo triste, creem na mensagem da ressurreição. Pessoas que mesmo triste, creem no milagre, testemunham
divulgam a fé que tem no Salvador. Pessoas que, mesmo triste, creem que esse Deus é um Deus adiantado. Enquanto você está triste aí, meu irmão, olha, você pode até não entender, mas Ele é adiantado. O milagre já está acontecendo aonde os nossos olhos não presenciam. O milagre acontece em lugares quando fecham homens num buraco, numa cova onde atacam fogo ali. O milagre acontece onde fecha uma cova com leões ali. O milagre acontece quando um homem é engolido por um peixe grande ali. O milagre acontece quando um outro homem, ele está algemado, preso ali, e tem uma igreja intercedendo por ele, e o anjo vai buscar ele lá dentro. O milagre acontece, meu irmão, e é interessante que Deus não fala diretamente com a pessoa nesses milagres. Deus fala direto na situação, porque Deus não responde às nossas dores, Deus responde à nossa fé. Amém? Ah, meus irmãos, enquanto você está triste, mas enquanto você está operante, Deus responde, Deus honra a nossa fé. O maior milagre acontece quando ninguém está vendo, pois um Cristo responde, meu irmão, um Cristo manifesta poder. A cruz, na cruz, o poder verte, para que a nossa fé seja viva, e por mais que os nossos olhos mortais não presenciam aquilo que a gente queria momentaneamente, os nossos olhos da fé faz a gente enxergar além do mar, além da tristeza, além daquela tribulação, além das expectativas ruins. Deus move as águas, Deus transforma as situações, e quantos milagres nós já presenciamos assim? Quantos? Quantas mães eu já vi intercedendo por filhos que moravam em biqueira, filhos que era caso perdido, que pessoas diziam, esse aí não vale o feijão que come, e que hoje testemunham verdadeiros milagres. Eu lembro da mãe do missionário Josney. O missionário Josney bateu um Opala a 120 por hora. Aquilo é ferro retorcido, meu irmão. Olha, aquele Opala deles lá, acho que não tinha direção hidráulica, era tipo mármore de cemitério, assim. Aquilo era puro ferro. E eles estavam em 5 no carro. E somente ele sobreviveu, porque ele ficou numa UTI, com aquele quadro, ele perdeu um pulmão, ele perdeu um rim, o olho dele foi costurado, enfim, rapaz, parecia uma bola de capotão daquelas antigas. Tudo remendado. Quase mudaram o nome dele para Frankenstein depois. Mas o interessante é que os médicos falaram para a mãe, olha, se a senhora tem plano funerário, é melhor que a senhora já veja a respeito disso, porque as chances deles são mínimas. Imagina uma mãe ouvir isso sobre a questão de um filho, e a condição do filho, sempre na bagunça, e a mãe sempre intercedendo. Mas sabe o que essa mulher, na sua simplicidade de coque, dizia para o médico, doutor, eu respeito o que o senhor está falando, mas Deus já confirmou para mim que Ele tem um plano na vida do meu filho. Deus tem um plano na vida do meu filho. Ah, meus irmãos, de uma forma milagrosa, o Josney também testemunha. Aquele menino, aquele que já é um homem, na verdade Deus reconstruiu ele. E hoje ele prega para todo e qualquer lugar. Uma frase que quando eu assumi a igreja ali há 21 anos atrás, ele trouxe a mensagem e ele disse, Jesus é bom. E ele repetiu o culto inteiro que Jesus é bom. Porque quando as tuas expectativas não são boas, a sua fé ainda é viva. Quando as expectativas ainda não são legais, você tem medo, a tua fé ainda, ela é viva, porque ela opera, meu irmão, lá no recôndito, no mais escondido, ela é viva. Deus está na sua vida, Jesus ressuscitou em você. O primeiro tipo de pessoa que estava ao redor da ressurreição eram essas mulheres. E sabe o que é interessante? Naquela época não se aceitava o testemunho de mulheres. Não se aceitava. Mesmo assim, essas mulheres não pararam de falar aquilo que elas tinham ouvido. Elas não pararam de testemunhar.
E você, como cristão, chega num culto, meu irmão. Olha, você já viu pessoas que são viciadas em reclamar? Quem conhece alguém viciado em reclamar e levanta a mão? Talvez seja você mesmo, né? Viciado em reclamar. E olha, meus irmãos, isso realmente intoxica a nossa alma, porque isso vai contra a nossa fé. Eu não estou falando para ninguém ser uma pessoa alucinada, aleluiada aí, que, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece aquele crente chato aleluiado, que toda hora alguém chega e fala, irmão, o que você acha? Pois é, esse negócio de STF, então, irmão, ó, da glória, irmão. Sabe aquela pessoa que não tem nem sei como conversar, que é aleluiado? Mas o que eu estou dizendo para você, é que uma pessoa que a palavra de Deus está em si, e ela crê na ressurreição, como essas mulheres, elas testemunham aquilo que acreditam, que Deus nunca perdeu o controle, que Deus não vai perder o controle, que existem pessoas que passaram por situações piores, e hoje estão muito melhores, e que apesar de tudo, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem vestimentas, você tem alimento todo dia, e tem até uma barriguinha de polenta, que se preocupa às vezes em administrar, não é? Ah, meus irmãos, esse é o primeiro tipo de pessoa que estava ao redor da ressurreição. A segunda atitude das pessoas que estavam ao redor da ressurreição eram dois discípulos de Jesus, lá no caminho de um vilarejo chamado Emaús. Com certeza esses homens estavam com expectativas decepcionadas, pois eles haviam entregado a sua esperança no Mestre. Imagine só, alguém que deixa o seu ofício, alguém que acredita de corpo, alma e espírito, com toda a sua força, em um Cristo, e de repente, a Bíblia vai falar numa profecia, diz aí capítulo 53, versículo 2, olhando para ele na cruz, não é? A Bíblia vai dizer, não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos, para que o admirássemos, para que tivéssemos qualquer expectativa de um Deus, não havia. E depois de tudo, eles precisavam voltar para a sua rotina, com os corações despedaçados, com os corações em frangalhos, como diz. Então, a Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta presente, e Jesus interage com eles. Se fosse hoje em dia, numa linguagem jovens, alguém ia falar, Jesus é tirão, né, pastor? Porque os caras estão ali falando de frustração, Jesus chega ali e começa a trocar uma ideia com eles, e começa a conversar com eles, falar mal, um lambendo a ferida do outro, e Cristo está ali. A cegueira da frustração, a cegueira do pessimismo, a cegueira da murmuração, ela não permite reconhecer Jesus. Sabia disso? Sabe por quê? Porque a decepção faz olhar com os olhos da dor. A decepção faz olhar com os olhos do abandono. Quantos aqui olham a vida através dos seus traumas? Quantos aqui vivem um lamento no Evangelho, na sua rotina? São pessoas realmente domesticadas na sua fé. A sua fé não faz diferença nenhuma para a sua vida. Quantos aí que me assistem no vídeo, que vivem a murmuração no seu dia a dia, porque não conseguem reconhecer o poder de Deus mais nas suas vidas? Porque a rotina realmente os desqualificou do poder que verteu da cruz. Projetos acham que depende somente dos seus braços. Uma fé teórica, uma pessoa infeliz, ansiosa, sem conseguir esperar a melhora. Jesus agora está na casa deles, está na mesa deles. Meu irmão, olha só, esses homens na rotina, num lugar simples, em um vilarejo, não era um palácio não, está com eles na mesa, mas ainda assim, eles não reconhecem Jesus. Jesus tendo falado sobre o que iria acontecer, eles não lembravam. Jesus trazendo as profecias para eles, eles não vinculavam. Parece que tudo se resumiu em uma religião, em uma eucaristia. Tudo se resumiu a um símbolo, apenas isso, a uma história que passou, não está mais vivo.
não é mais vivo. Quando que eles percebem que Jesus está ali? Você lembra disso? Quando? Quando Jesus partiu o pão. No partir do pão, eles perceberam a presença de Deus. Algumas pessoas que estão na ressurreição de Cristo só vão perceber isso na comunhão. Só na comunhão. Eu tenho o que você não tem e você tem o que eu não tenho, mas nós somos um corpo. Então nós somos completos em Cristo. Amém? Nós precisamos reconhecer Cristo ressuscitado na comunhão. Sua presença na comunhão. Cristo está no favor do meu irmão. Já foram Deus na minha vida e eu também na sua vida. Reconhecendo, porque Jesus falou bem assim, vocês só me verão quando vocês disserem, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vocês vão me ver quando vocês conseguirem confessar que aquele a quem eu envio a vocês é um bendito meu, é um enviado meu. Agora tem gente que não consegue amar nem quem lhe ama. Tem gente que não consegue amar nem quem se sacrifica por ele ou por ela. Eu acredito na ressurreição. De que forma? Não, eu creio em Jesus, mas igreja? Não, eu amo Jesus da minha casa. Você sabe o que impede uma pessoa de ter comunhão? Orgulho. E o orgulho ele é disfarçado por uma carapuça de críticas que não resolve nada. Não resolve nada. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é terrível na verdade. Bendito é o que vem, porque na cruz se manifestou o poder da comunhão. Lembro vocês que na Santa Ceia, Jesus levanta, parte o pão e ele diz, esse é o meu corpo. Fazer isso? Aonde que o pão tem vida? Nas mãos de Jesus. E o que ele faz? Ele reparte. E isso tipifica a igreja. A igreja não divide não, a igreja reparte. A igreja vive em comunhão. E aqui está Cristo. A glória de Cristo, meu irmão, está na comunhão dos santos, a Bíblia diz. Esse negócio de eu vou porque eu quero a minha família, o meu negócio, a minha vida, a minha saúde, e o próximo que se vire também para buscar. Como que é a oração de uma pessoa assim? Me abençoa minha família. Parece antigamente no show da Xuxa. Um beijo para você, para o meu pai e para minha mãe. Pronto. Não intercede por governantes, não intercede por líderes, não liga para pessoas na verdade. Está igual aquela música do fruto sagrado, escondido e armado contra tudo e todos. Não, mas eu sou cristão. Meu irmão, até na cadeia, o humilde consegue viver em comunhão. Mas numa igreja quem é soberbo não consegue conviver. Por quê? Porque sabe mais que todo mundo, no seu próprio conceito. Jesus veio resgatar hoje o poder da comunhão na tua vida. Tem muito hino errado hoje em dia, meus irmãos. Muito hino. E o pastor Shed, falecido Shed, ele lembra numa mensagem dele, quando ele diz, nós precisamos ser salvos desses louvores que diz que Cristo morreu por mim. Cristo não morreu por mim, Cristo morreu pela sua igreja, Cristo morreu por nós. E se eu quiser salvação, eu tenho que estar no corpo de Cristo. Eu não estou resumindo isso em 4 paredes, mas eu estou falando sobre missão. Missão da igreja de Cristo. As pessoas que estavam ao redor da ressurreição testemunharam Cristo e a sua ressurreição na comunhão. E isso vira o poder de Deus. Eu lembro um dia que eu pensei assim, isso há uns quase 20 anos atrás, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho alface para comer em casa, mas eu tenho uma missão na igreja hoje. Eu vou para a igreja,
E depois eu vou ver como que eu vou resolver isso aí. Há 20 anos atrás. E quando eu cheguei em casa, um irmão havia entrado em contato perguntando: ô pastor, você está indo para a tua casa? Quando eu chego em casa, ele tinha feito uma compra, e ainda um dinheiro que tinha juntado para férias, me abençoou ali, falou: pastor, estou com dinheiro sobrando nos cálculos que eu fiz para as férias, quero abençoar a sua vida. E quando eu olhei as compras, tinha coisas que nem se eu tivesse dinheiro eu ia comprar. É verdade. Até chocolate, não aqueles guarda-chuvinha sebento, chocolate de verdade. Você vai comer aquele sebinho, aquilo não satisfaz você, aquilo deixa você com um problema no fígado, e aquilo não adianta, não sacia, não te apacenta, entendeu? Te apacenta, você vê que o inimigo criou aquilo para te lograr. Brincadeira, meus irmãos. Imagine só se nós estivermos com o fabricante do dadinho não, do guarda-chuvinha aqui. É brincadeira, o sebinho. Mas aquele dia eu disse para aquele homem, para aquela família: hoje vocês foram mão de Deus na minha vida. E eles não sabiam disso. Eles não sabiam disso, meus irmãos. Olha, pode ter certeza que eu estou falando. Mas por vezes eu fiz isso também. Por vezes eu faço isso também. Eu estava fazendo o meu primeiro casamento, há 20 e poucos anos atrás. Eu fui realizar o casamento, peguei uma bicicleta, meu irmão, cheguei do trabalho, eu falei, coloquei o meu tip-top na mala, na mochila, e fui pedalando. E de repente, meu irmão, o inimigo se manifesta no meio do caminho, ali. O inimigo manifesta, eu nem vi o tipo do cachorro, eu só vi que era um demônio. E daí, meu irmão, eu fui pedalar, sabe daquele jeito que você vai para lá e para cá, assim, ó. Quando eu fui fazer assim, a correia travou, plum, deu aquele soco assim, só que eu, gato para cair, já meio ligeirão. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui puxar a corrente, não saía de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus, vou me atrasar para o casamento. Eu já vi esperar a noiva, mas esperar o pastor? Aí é queimação de filme, no primeiro casamento que eu vou fazer. E eu fiz aquela oração: ai Senhor meu Deus, provê, Pai, ou me dá força, ou me arrebata, de alguma forma. De repente, para uma moto do meu lado, um rapaz com os olhos meio caídos, como diz aqui no sul, um rapaz que eu conheci quando criança, e que depois de um tempo ele passou a membrar com a gente, Maicon. Ele passou por mim, parou com a moto e falou: e aí, está precisando de ajuda? Falei, cara, eu vou fazer um casamento agora, assim, que bom que você chegou. Monta aí na moto, põe a bicicleta nas costas que eu te levo. Cheguei mais rápido ainda, né? Foi aquele jeito, mas eu cheguei mais rápido ainda do que se eu viesse de bicicleta. Ele foi mão de Deus na minha vida. Eu estou falando para você das coisas mais simples, das coisas poderosas, das coisas que Deus faz, porque Ele já nos conhece antes mesmo de abrirmos a boca. O que é a oração? A oração é o fato de interagirmos com Deus de coisas que Ele já sabe que a gente precisa, mas Ele quer interagir nessa comunhão com a gente. Só que entenda, meu irmão, que existe semente também. Uma vez, uma moça me procurou depois do culto, braba, sabe aquelas pessoas assim, com o queixo levantado, e falou assim, depois do culto eu fui cumprimentar, tudo sorridente, tudo bem minha irmã? Ela, não está não, pastor, por quê? Eu fiquei 2 semanas sem vir para o culto, ninguém me ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém falou nada para mim, nada para mim. Eu falei, mas a senhora avisou alguém que a senhora não estava bem? Eu estava doente, ninguém me fez isso, mas a senhora avisou alguém que a senhora não estava bem, assim, assado? Eu falo senhora, mas ela tinha 20 anos, avisou, 21, alguma coisa assim. Você avisou alguém? Não, eu não avisei. Mas agora, eu vou falar uma coisa, a senhora sabia que a pastora falou de tal não estava legal? Não, não sabia. Que tal pessoa também não estava legal? Não. Você sabia que tal pessoa se acidentou? Não. Você sabia que eu fiquei internado no hospital? Não. Sabe por que você não sabia? Porque quando você está bem, você não faz visita para ninguém. Quando você está bem, você não arruma dinheiro para ninguém, você não ajuda ninguém, você não ora por ninguém. É por isso. Porque se vocês fizessem a diferença na vida dos outros, com certeza a diferença na sua vida iria acontecer também. É lógico que ela não gostou. Mas depois, a situação melhorou. Eu digo essas coisas para você, meus irmãos, porque a comunhão, ela nos salva em Cristo. Jesus falou para fazer isso em memória dele. O quê? Perdoar, conviver, repartir em memória dele. É o segundo tipo de pessoa que está ali ao redor
da ressurreição. Nós precisamos reconhecer Cristo. Você conhece aquelas pessoas que é uma casca de ferida ambulante? Sabe aquelas pessoas que resumem o evangelho em espinhos apenas? Resume o evangelho em cravos e espinhos apenas. Não faça isso, meu irmão. Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, e esse é o nosso destino, amém? Não resuma o evangelho em espinhos, por favor, não faça isso. Não se isole. Sabe que o povo, as pessoas, o poder, Cristo é glorificado na comunhão dos seus. É assim que Cristo é glorificado, amém? A terceira atitude daqueles que estavam ao redor de Cristo era de um apóstolo, que me chama a atenção. Um apóstolo chamado Tomé. Olha, ele era íntimo de Jesus. Ele não era íntimo como João, como Pedro, como Tiago, mas como apóstolo, ele era uma das pessoas íntimas de Jesus, íntimas do Mestre. Isso é, ele estava perto. Ele aprendeu com o Mestre ali. Ele testemunhou milagres. Ele estava nas missões ali com Jesus. Ele testemunhou palavras incríveis. Quando houve a multiplicação de pães e peixes, havia ali milhares de pessoas. E quando Jesus começou com um sermão duro, só os 12 ficaram. E ainda Jesus pergunta: e vocês não vão embora também não? Aí alguém responde: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Tomé está ali. E a Bíblia diz no capítulo 20 do Evangelho de João, que Cristo ressuscitado se manifesta em um momento em que as portas estão fechadas. Mas Tomé não está ali. Os discípulos estavam ali, outros apóstolos, mas Tomé não estava ali. E então eles chegam e testemunham para Tomé. E Tomé não acredita. As mulheres testemunharam, os outros apóstolos testemunharam, mas Tomé não acredita. E a Bíblia diz que quando passa 8 dias, eles estão novamente no lugar com as portas fechadas. Então, Jesus se manifesta ali e ele diz o quê? A Bíblia diz que as portas estão fechadas. Jesus se manifesta ali e ele fala o quê para aqueles homens? Paz de Deus, irmão? Não? Paz do Senhor? Não? O que ele fala? Paz seja convosco. É o que Jesus fala para eles. Paz seja convosco. E aí ele diz algumas coisas. Isso é, Tomé está ali. Ele vê, mas ele não acredita. Ele ouve, mas ele não acredita. Ele é ouvido e respondido, mas ele não acredita. Porque ele está vivendo um momento de portas fechadas. Jesus ressuscitou, você acredita nisso? Mas e daí? As portas estão fechadas para mim no momento. Jesus ressuscitou, mas e daí? As portas estão fechadas para mim. Jesus tem dado todo o poder. Jesus tem todo o poder, mas e daí? A minha vida está difícil. Jesus, meu irmão, ele pisou na cabeça da serpente, ele tomou as chaves da morte, mas e daí? As portas estão fechadas para mim. O pessimismo de Tomé é concreto, é pesado. Quem aqui conhece alguma pessoa pessimista? Levanta a mão. Olha só, eu nem vou levantar a mão. Porque a pessoa pessimista, ela suga as energias das pessoas ao redor. Uma pessoa pessimista, as pessoas ficam com medo de falar a verdade, medo de contar as coisas. E aí vem aquele discurso: por que eu sou o último a saber? Por quê? Porque faz uma tempestade no copo d'água. Por que é o último ou a última a saber? Porque tudo é um drama extremo. Por que é o último ou a última a saber? Porque vai de 0 a 100, porque ameaça, porque dramatiza, porque fala que vai fugir, porque tudo. Daí vive uma vida assim, sempre assim, espiada. A pessoa pessimista, por mais que tenha passado por traumas na vida, enxerga a vida através das suas dores. Mas isso não impediu Jesus de operar.
apesar das portas fechadas. Porque a cruz, ela liberou poder além das portas. A cruz, meu irmão, não deixa mais existir portas na nossa vida. Sabe por quê? Não tem mais véu, não tem mais rocha que fecha o sepulcro, não tem mais porta de cadeia de Pedro, não existe mais portas que limitem o poder da manifestação de Jesus. Jesus, Ele conhece as suas dúvidas. Você acredita nisso ou não? Fé não é ausência de dúvida. Fé é uma decisão de confiar, apesar de. Você tem crises de dúvida, mas você está aqui hoje. Você tem crises de dúvida, mas a sua fé é maior do que tudo isso. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado. Eu já fiz muitos pedidos no altar de Deus, meus irmãos, muitos pedidos, e um desses pedidos foi conhecer o meu pai, conhecer a minha mãe e conhecer os meus irmãos, que eu não sabia nem o nome e nem que estavam vivos. E de um dia para o outro, num projeto de vida, no altar de Deus, de um dia para o outro, eu conheci pai, eu conheci mãe, e eu conheci 10 irmãos, e um monte de história, e um monte de tio, e um monte de situação, e descobri que tem herança, de um dia para o outro. Por quê? Porque é de um dia para o outro que as escamas dos olhos caem, e você percebe que não tem mais porta. De um dia para o outro que as escamas caem, e você percebe que Ele te autorizou a passar. De um dia para o outro você percebe que não tem mais portas, porque Ele é a porta das suas ovelhas. A Bíblia diz, Ele é o pastor das ovelhas. Você entra, você sai e você encontra pastos verdejantes. Você crê no poder da ressurreição? Você crê no poder do Evangelho? Você crê, meu irmão, que Ele ressuscitou e que Ele abriu uma porta para você? Que Ele tem as chaves? Eu lhe asseguro que Deus é fiel. Eu lhe asseguro, meu irmão, que Ele indeniza a nossa fé, que Ele indeniza a nossa postura. Eu lhe asseguro, meu irmão, que embora as expectativas não sejam boas de Brasil, de mundo, e que você fale, as pessoas falam, não adianta, não adianta, não adianta, meu irmão, embora haja essas expectativas ruins, meu irmão, Deus nunca perdeu o controle. Deus honra a fé do seu povo, e as mudanças nas nações sempre começaram pela igreja, sempre começaram pelo povo de Deus, porque tudo aquilo que nós ligamos aos céus é ligado na terra. Tudo isso. Por isso eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, olha quantas vezes eu tive que reivindicar no nome de Jesus aquele sangue que Ele verteu lá na cruz do Calvário. Quantas vezes que eu estive nesse altar, que eu estive em lugares difíceis, que eu tive que me fechar em lugares e reivindicar o poder de Deus em alguma área da minha vida em que eu tinha escutado besteiras, ameaças. Ah, meus irmãos, quantas vezes aconteceu isso comigo? Mas a Bíblia diz uma profecia, não é, em Apocalipse? Quem são esses? Quem são esses que estão vindo de roupa branca? Quem são esses? A Bíblia diz bem assim, são esses que venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram pelo quem? Esses que venceram pelo sangue do Cordeiro. Tem alguma situação na tua vida que talvez você está domesticado? Tem alguma situação da tua vida que você se encontra de mãos amarradas? Tem alguma situação na sua vida que você diz assim, pastor, isso aí é um espinho na minha carne, um espinho na minha carne. Tem alguma situação na tua vida que você está num marasmo, num tédio, e esse poder que foi dito, parece que não tem vida e testemunho sobre você mais. Alguma coisa está acontecendo. Portanto, eu quero orar com você, porque você pertence a esse povo que venceu pelo sangue do Cordeiro, e que em Apocalipse há, meu irmão, uma testemunha sobre isso.